com imensa satisfação que a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, por meio do Centro da Indústria, SINDES, os recebe para este encontro, que se encontra presente senhor presidente do sistema FINDES, SINDES, Marcos Guerra, homenageado da noite, jornalista Hélio Dória e sua esposa, a senhora Regina Dória, presidente emérito da FINDES, senhor Elcio Rezende, senador suplente, presidente emérito da FINDES, Sérgio Rogério de Castro, vice-presidente da CNI, presidente emérito da FINDES, Lucas Isoton, diretor do SINDES, secretário municipal de Agricultura e Pesca do município da Serra, Paulo Meneghelli, diretor do SINDES, Celso Siqueira, diretora do SINDES, Cristine Samorini, diretor da FINDES para Assuntos Sindicais, Egídio Malachini, presidente do Sincofec, senhora Clara Thaís Orlandi, senhor superintendente do SEBRAE no Espírito Santo, José Eugênio Vieira, diretor de atendimento do SEBRAE, Rui Dias, senhor superintendente da Unip no Espírito Santo, Evandro Millet, Cacau Monjardim, em nome de quem saudamos todas as demais ilustres figuras de nosso mundo social. Queremos agradecer com igual satisfação demais membros da diretoria da FINDES e do SINDES, presidentes de sindicatos, conselheiros, executivos do sistema FINDES, empresários, representantes do Poder Judiciário, imprensa, enfim, a todos que estão nos prestigiando. Para dar-lhes as boas-vindas, convidamos ao microfone o presidente do sistema FINDES, SINDES, Marcos Guerra. Posso tirar o microfone aqui? Obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente abre aqui a nova fase, a fase 2 do Contando História. E é um projeto que começou na gestão do Lucas, e depois, na minha gestão, eu dei continuidade. O ano passado nós fizemos um evento bonito aqui, com os 10 contadores de história, que começou na gestão de Lucas e concluiu na minha gestão. Nós temos aqui a satisfação de ter 2 contadores de história aqui, que foi o Cacau Monjardim e o Elcio Rezende, que fizeram parte dos 10. Depois nós fizemos um livro dos 10 contadores de história. Nós fizemos um filme, que por sinal, muito bonito. Queria parabenizar a Cristine Samorini, o Celso Siqueira e o Paulo Meneghelli por esse brilhante evento que foi feito aqui em Vitória, no Cinemax. E a nossa Federação das Indústrias, nós temos muitas histórias boas para contar, mas nós também precisamos ouvir muitas histórias de quem construiu o Estado do Espírito Santo de forma brilhante. E hoje nós estamos tendo a oportunidade aqui de receber uma pessoa que eu aproveito já o cumprimento, o Hélio Dória. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do Hélio. Cumprimento a Regina Dória. Em seu nome eu cumprimento todos a família. O Paulo Meneghelli já falei, o Celso Siqueira, a Cristine. Faço de novo, em nome de vocês, eu quero agradecer toda a equipe do SINDES pelo trabalho que vocês têm feito, não só nesse projeto Contando História, mas em vários projetos dentro do sistema SINDES. Quero cumprimentar o Sérgio Rogério de Castro, senador suplente. Em seu nome eu cumprimento os demais presidentes aqui presentes. E, minhas senhoras e meus senhores, eu acho que falar do Hélio, eu acho que nem há necessidade, porque todos vocês conhecem, mas eu quero falar
da satisfação que eu tenho de recebê-lo, de ser o nosso número 1, né? Aqui dando início à história dos próximos 10, abrindo o evento, e pelo trabalho que você realmente desenvolve lá junto com o Sindes também, junto com a nossa equipe. A sua participação é muito assídua. Eu estava olhando o seu currículo outro dia, até brinquei outro dia que ele já trabalhou nos SESI, né? Já foi doutor dentista, né? E realmente consta no seu currículo. Mas você fez muitos amigos. Eu, desde quando, não quero dizer que você já está com a idade avançada, que lógico que não, mas desde que eu era menino, eu já lia a sua coluna, a coluna Hélio Doria, e todo mundo queria estar lá, né? Não é isso? A coluna Hélio Doria, a coluna fantástica e continua até hoje. Mas é isso. Eu vou parar por aqui. Quero te dar as boas-vindas, Hélio. E você naquela casa, na Federação das Indústrias, você tem um número de amigos muito grande e amigos que realmente torcem e acredito em você, tá ok? Seja bem-vindo e uma boa noite a todos vocês. Senhores convidados especiais desta noite, o projeto Contando Histórias tem o objetivo de resgatar a história do nosso Estado. Os contadores de histórias são pessoas que fizeram acontecer, contribuíram para o crescimento do Estado do Espírito Santo, para o desenvolvimento econômico e industrial e deixaram sua marca como grandes gestores. Hoje, iniciamos a segunda edição deste projeto, que recebe também um cenário novo. É na sala de estar que recebemos amigos para uma boa conversa, aquela regada a fatos e permeada por risadas. É na sala de estar que exercemos nossa hospitalidade, interagimos, passamos informações adiante por meio da oralidade. É nesse ambiente que recepcionamos conhecidos, estreitamos laços antigos, fortalecemos amizades. Na sala, dividimos histórias, partilhamos sentimentos, perpetuamos conhecimento. Vai começar uma nova edição do projeto Contando Histórias. Entre, a sala é sua. E para a abertura desta segunda edição, ouviremos as histórias de Hélio Doria. Nascido em Feira de Santana, na Bahia, estudou o ginásio e ensino médio em Salvador, formado em odontologia pela Faculdade de Odontologia do Espírito Santo, foi o presidente do diretório acadêmico, período em que fundou o Clube da Odontologia, a Biblioteca dos Alunos e a sede do diretório. No SESI, atuou como dentista por 8 anos. Hélio foi o primeiro chefe de cerimonial do governo do Estado, nomeado pelo governador Cristiano Dias Lopes Filho. Começou no jornalismo em O Diário e, em seguida, atuou por 43 anos no jornal A Gazeta, onde, além de colunista, foi um dos seus acionistas e gerenciou o setor comercial. Foi presidente da Associação de Jornalistas Profissionais do Espírito Santo, quando criou o Sindicato dos Jornalistas, e atuou decisivamente para a implantação do curso de jornalismo. Há 6 anos, atua no jornal online Folha Vitória, no grupo da Rede Vitória Record. É com muita honra que convidamos para a nossa sala de estar para contar sua história, Hélio Doria. Eu preferia estar aí no lugar de vocês. Mas, para começar o nosso papo informal, porque quem não conhece ainda esse projeto excelente da Federação das Indústrias, aqui não se trata de palestras, nem conferências, que é um papo informal, sujeito inclusive a perguntas. E para começar, eu vou responder a 3 perguntas que constantemente me fazem até hoje. A primeira pergunta é: por que
você veio para o Espírito Santo? A segunda pergunta, como conheceu Regina Dória? E a terceira pergunta, por que colorir social se você é cirurgião dentista? Então, vou responder para vocês. Já respondi para muita gente. Quando, mais ou menos, no início de 1952, foi fundada aqui em Vitória a Escola Politécnica, que é a escola de engenharia. E da Bahia vieram mais ou menos uns 10 amigos meus fazer vestibular, todos conhecidos de Penha Lima, que sabe de tudo. E um deles era Rivaldo Mota, um amigo meu de infância, nós nos conhecemos desde Feira de Santana, que meu pai era compadre do pai dele, etc, etc. Eu tinha feito vestibular de medicina em Salvador e não consegui sucesso, eu ia ficar um ano parado. E a Rivaldo estava chegando de Vitória, um deles cursou o primeiro ano de engenharia. E me disse, você não precisa ficar o ano inteiro sem fazer nada. Tem vestibular de odontologia em Vitória, você vai lá fazer vestibular e depois volta para cá. Eu digo, pô, boa ideia. Aí eu fui em Feira de Santana, reuni a família, eu expliquei tudo. Meu pai começou a fazer várias perguntas, inclusive o orçamento, quanto era para pagar pensão, essas coisas, tudo. Eu me mandei para Vitória. Usando um terno branco diagonal, Rock Street, bem engomado, né? A calça te levava para cima, assim, para ficar bem avolumada, tão cheia de ondas. Quando eu cheguei em Vitória, um vento sul daquele, um frio. Quando eu cheguei na varanda desse luxuoso aeroporto nosso, um frio que não aguentava, né? Eu digo, rapaz, eu tinha que vir aqui de casaco. Mas eu comecei a procurar um táxi, não encontrava táxi. Apareceu um cidadão lá, simpático, agradável, e disse, você está preocupado com alguma coisa? Eu digo, estou, sim, estou precisando de um táxi. Você quer ir para onde? Eu quero ir para a Rua Duque de Caxias, 157, pensão de Dona Maria Vitório Merlo. É onde moravam os baianos. Dessa pessoa me deram endereço para eu ficar lá e tudo. Aí esse amigo meu, que vou dizer o nome depois agora, disse, você é amigo dele? Claro, eu vim aqui por causa dele, preciso por causa da Arivaldo. Eu sou amigo deles todos, rapaz, vou levar você lá com muito prazer. Meu nome é Gilberto Bauer. Foi o primeiro capixaba que eu conheci, a primeira amizade que eu fiz no Espírito Santo. Muito bem. E no papo, ficamos íntimos, né? Ele tinha uma caminhonete Studebaker, creme, a porta, devagarinho, a bacia fechava logo. Eu digo, você é caprichoso mesmo nesse carro. Não, esse aqui é meu carro de luxo e tal. No meio do caminho, ele chegou assim, escuta aqui, você gosta de festa? Eu? Meu fraco, se eu gosto de festa. Então, é o seguinte, isso foi no dia 26 de janeiro de 1953. 26 de janeiro. Ele então disse, no dia 31 vai ter uma festa aqui, você é meu convidado. Eu digo, ótimo. Como é a festa? A festa vai ser no Palácio Anchieta. No Palácio do Governo. O governo está fazendo aniversário, dia 31 de janeiro. Vai ter uma festa, já está aí tudo, e você é meu convidado, que eu sou íntimo do Dr. João de Santos Neves, de Dona Aldinha e tal. Eu digo, pô, dou lá. Aí pulou o dia lá, então botei meu tropical e fui lá para a festa com o Gilberto. Conheci o Dr. Jones, conheci Dona Aldinha, conheci gente para o show nessa festa, e ainda saí de lá com a namoradinha tiracolo. Não foi a minha rainha, não, mas essa aqui estava guardada para o fim. Muito bem, no outro dia eu liguei para casa para meus irmãos, boa terra é essa, rapaz? Tem uma semana que eu cheguei aqui, já fui à festa do palácio, já sou amigo do governador e tal, pá. Muito bem. Aí eu fiquei de fazer vestibular, passei logo, porque eu tinha estudado muito química, física e biologia para medicina na Bahia. Passei direto, aí escrevi para casa, dizendo que ia fazer um ano, depois me transferia. E essa transferência não chegou até hoje. Eu estou muito feliz por estar aqui. Muito bem. A segunda, como eu conheci Regina Dória. Clube Vitória, muita gente que deve saber, era o clube da elite em Vitória. E anualmente fazia aquela festa bacana dos debutantes. Muita gente aqui debutou lá.
Acho que Penha também lá. Tem as duas Penhas aí. Muito bem. E tinha os ensaios das debutantes. E a gente ia lá para paquerar as meninas de 15 anos, tudo bonitinha, linda de morrer, né? Aí tem um amigo meu, chegou para mim e disse, olha, tem uma debutante lá, é um troço. Aí ele, vou te apresentar lá. Hoje, vamos embora, fui lá. Eu não vou dizer o nome dele, não, porque ele já morreu, tá? Aí me apresentou. Essa aqui é Regina Dalla Broto. Quando eu vi aquela menina, essa é minha, ninguém tira. Pouco tempo depois, 2 meses, 3 meses, eu fui a uma festa, que vizinhando lá no Tabajara, no Pai da Corte, a festa de Zanus de Jesus. Aí encontrei quem? Minha beleza lá. Aí eu dei o golpe final, a última cantada, e nos casamos. Eu tive a grande felicidade, além de casar com ela, de ter os filhos adorados, como eu tenho o Miguel, a Hélia e a Elina. 11 netos e ainda um bisneto que chegou há pouco tempo. E também os genros e nora, que eu gosto também. Então, como eu fui sempre apologista de uma família bem constituída, eu me sinto muito bem encaixado junto da minha querida Regina, que é a rainha da minha vida. Nós vamos fazer agora, dia 8 de dezembro, 53 anos de casado. E eu casaria com ela 53 vezes mais. Mas, assim, e agora? Por que colunista social? Eu nunca pensei em ser jornalista, colunista, nunca em minha vida. Mas eu tinha bom relacionamento, eu frequentava os clubes, meu pai mandava uma mesada boa, então eu era sócio. Clube Vitória, Praia Tênis Clube e Saldanha, que eram os melhores clubes de Vitória. Porque a vida social naquela época era baseada em clubes. Não existia como hoje diferente. Tal. Deixa eu virar um pouquinho para cá, porque aqui essa turma aqui dos bambas, daqui. A questão da cobra criada aqui. Aí, muito bem. Mas eu era bem informado. E o jornal O Diário, que era o segundo na época, o primeiro sempre foi a Gazeta, depois o Diário, depois a Tribuna. Eu era pequenininha, meio michuruca, lá no final da rua. Tinha um colunista lá, o nome dele, Aref Aceuri, veio de Cachoeira de Itapemirim. Não conhecia ninguém, Vitória, quase ninguém. E colunismo não é assim. Colunismo, o cara tem que ter conhecimento, ser viajado, saber falar, saber conversar, essas coisas todinhas, tá? Então, ele todo dia, meio-dia, ligava para mim, estava com ele bem, ligava para mim, pedindo notícias. Praticamente eu fazia coluna para ele. Certa vez ele passou lá no meu apartamento, que eu morava na rua Graça Neves, edifício do Zabal. Então, né, Cacau? Cacau morava na minha rua Graça Neves, era vizinho meu lá, o Cacau. Foi muita festa na casa, inclusive comecei a namorar também na casa do Cacau, uma festa que ele deu lá, eu ratifiquei o namoro lá com a Regina. Muito bem, nós estávamos rapazes, então ele chegou certa vez e falou comigo, você gostaria que você fizesse minha coluna, porque eu vou ao Rio de Janeiro, atrás de um emprego no SAP. Não existe mais SAP, né? É Cobal, né? Aí ele foi e depois mandou uma carta, que negócio de telefone e e-mail, isso não existia, né? Mandou uma carta dizendo que não ia voltar mais, para eu assumir o comando da coluna. Não é possível. Meu negócio, eu estava me informando, foi em 55 e 56. Eu me formei em dezembro de 55. Aí eu fui lá conversar com o diretor, e o senhor era o senhor Roseno Serapião. Eu estou fazendo, eu vim falar com o senhor, eu não vou fazer mais a coluna não, o senhor procura uma pessoa, porque o Aref falou que não veio mais, então, meu negócio não é esse, meu negócio é odontologia, patatá. Não, meu filho, não é bem assim não. Fica mais um pouquinho aqui, até a gente achar uma pessoa que possa assumir, pode estar. Aí eu lhe dou tanto por mês. Quando ele for tanto por mês, aí balanceia um pouco, tá? Eu digo, bom, estava começando a clínica. Quando começa a clínica é devagarinho, até engrenar, a gente eu ainda recebi a mesada na minha parte. Aí eu fiquei, digo, então, senhor Roseno, eu vou ficar fazendo a coluna, até que o senhor arranje outra pessoa e coloque no lugar. E eu fazia a coluna, era acho que depois passei a dedinho naquela máquina, tenho até hoje uma máquina que me deram o presente quando eu fiz 30 anos de jornalismo. João Dalmasso me ofereceu uma festa no Porto do Sol e descobriram essa máquina e levaram para mim. Muito bem. Aí nós estávamos,
eu fiquei provisoriamente. Só que eu descobri um filete dentro do jornal, os comerciantes ficam tudo assim, o pessoal levando anúncio para o jornal. E aí eu perguntei como era que... Não, a pessoa traz o anúncio e ganha 30% de comissão de imposto. Isso que é negócio. Ganhar 30% de comissão. Qual é o negócio que ganha 30% de comissão? E esses rapazes não conhecem ninguém, eu já conheço todo mundo de Vitória. Aí eu comecei a fazer anúncio para o jornal. E, modesta parte, enchi o jornal, o diário de anúncio. Por causa disso, ou talvez por outra coisa qualquer, recebo o telefonema do senhor Gênio Queiroz. Era o Pachá da Gazeta. Pessoa boníssima, gente boa, não querem mais. O Eugênio Queiroz, eu digo, esse homem tão importante, me chamar para ir conversar com ele e tal. Aí eu fui bater um papo com ele, ele era da SESMAG, diretor da SESMAG. E presidente do jornal A Gazeta. Não era rádio, que não tinha televisão, não tinha rádio. Cari ainda era estudante de direito, não estava aqui ainda. Tá? Aí ele chegou assim, você que é velho Dória, né? Sou sim, senhor, todo humildezinho lá. Ele disse, estou gostando muito da sua coluna. E aqueles anúncios tudo tem lá, me disseram que foi você que foi esse senhor. Quer trabalhar comigo? Digo, senhor Eugênio, eu vou ter que falar a mesma coisa com o senhor que eu falei com o Rosendo Serapião. Primeira coisa é odontologia. Não, meu filho, é a mesma coisa. Escuta aqui, quanto é que você ganha lá no diário? Digamos, 2.000, eu dou 4 paus. Aí eu disse, mas eu tenho um projeto, seu Gênio, de fazer um suplemento social abrangente no interior. Como é esse suplemento? E no Brasil não existia nenhum jornal com suplemento. Todos os jornais eram um caderno só. Então, eu criei o Semanário. Foi o primeiro suplemento no Brasil. Um suplemento dominical social. Abrangente no interior por quê? Porque tinha colunista de Cachoeiro, tinha colunista de Colatina, tinha colunista de Linhares, que é o Deni, que está ali, né? Escrevia coluna para o Semanário. Até Baixo de São Francisco tem a colunista. Ele foi deputado e prefeito agora, Juliano dos Anjos, mais ou menos, não é? Edivaldo dos Anjos. Era colunista de Baixo de São Francisco. Então eu fiz a integração social do Estado com essas colunas. E o negócio foi engrenando, rapaz, pro lado do jornalismo. Lá no jornalismo, mas eu cheguei o seguinte, mas eu não tinha um jornalista formado, porque não existia faculdade aqui, não existia curso. Tá? Então eu fui falar com o reitor. O reitor da universidade naquela época era Laor Queiroz de Araújo, que foi professor meu de anatomia. Fiquei amigo dele, professor. Ele me apertava muito na anatomia, parecia apertado com ele, que era dureza. Mas fizemos amizade. Então eu fui lá na reitoria, que era na cidade, não era aqui na UFS, e fiz a reivindicação. Sim, logo eu fui eleito logo presidente da Associação Jornalista, achou que eu estava agitando a sua lá. Aí eu fui em nome da entidade nossa e fiz um apelo a ele, para que se criasse o curso de jornalismo, para que os jornalistas do Espírito Santo fossem formados, aprendessem mais, não autodidatas como nós éramos. Ele achei a sua ideia ótima, Hélio. Eu vou, a primeira vez que eu for ao Brasília, eu vou providenciar isso. Passados uns meses, ele me chamou para ir no gabinete dele, me ligou, me convidando para o ato de assinatura da criação do curso de jornalismo. Eu fui lá, fiz até um discursozinho lá, levei Pino Marquina comigo, que era jornalista de talento na época, e foi uma beleza aquilo. Então eu me senti orgulhoso de ser a mola mestra da criação do curso de jornalismo no Espírito Santo. Depois eu me lembro, eu tinha dificuldade, notei dificuldade de jornalistas que vinham do interior e não tinham onde ficar, pagar pensão era caro, hotel nesse penso e tal. Aí eu criei a casa do jornalista. Aluguei uma casa na rua das Sendeiras, perto do Cacau, perto de onde eu morava, em frente ao antigo DR que era lá, um casarão. Aí transformamos aquilo na casa do jornalista, com vários quartos. O jornalista vindo do interior ficava ali de graça, pagava nada, só se virava na alimentação. Criei ali a sede da União dos Estudantes, e também a biblioteca. Tudo isso na base do... A casa
Para montar a casa, eu consegui dinheiro com meu amigo Cristiano Dias Lopes Filho, que eu vou falar dele daqui a pouco. Ele, governador, eu falei o que é a biblioteca, a biblioteca arranjei com as editoras, livros à vontade, era só pedir, era um pidão da área. E consegui fazer aquela casa, e o aluguel da casa, quem pagava era o governo do Estado, que eu consegui também com o governador. E, além disso, eu criei também as páginas de homenagem, os suplementos especiais, sem ser o dominical. Por exemplo, por que eu criei isso? Porque depois eu passei a trabalhar sobre orçamento. Aí o Carê já tinha vendido do Rio, já assumia a direção comercial, e eu criei lá os cadernos, porque eu passei, como gerente comercial, a trabalhar sobre orçamento. Então, eu tinha que cumprir e vender 2 milhões no mês. Não é 2 milhões, não é dinheiro para danar, era pouca coisa, era 300 mil e tal. Mas quando chegava no dia 15, eu já sentia se dava ou não, se não dava, aí eu criava. Caderno de turismo, aí eu tinha uma turminha, eu criei uma turma de corretores, trabalhava para mim. Um deles é Raimundo Oliveira, que é lá do Morro da Lagoana, a gente pula para danar. Então, aí criei, saiu o caderno de turismo, depois o caderno da indústria, o caderno disso, tudo. Então, hoje todo mundo faz caderno disso. Aí foi o papai aqui que criou esse negócio. Depois criei as páginas de homenagem, que até hoje eu faço, né? Homenageando meus amigos aqui, muitos aqui já tiveram página de homenagem, inclusive o nosso presidente aí, querido. Muito bem, mas vamos mudar de um polo a outro, para não ficar só no jornalismo. Nós estamos numa promoção aqui da Federação das Indústrias e do Sindes, que eu reputo a mesma coisa, que nós todos somos irmãos lá dentro. E por falar em indústria, a gente não pode nunca deixar, Federação da Indústria, a gente nunca pode deixar de falar de Américo Buarque. Que eu considero uma das figuras mais importantes na política contemporânea do Estado do Espírito Santo. Eu fiz amizade com o Américo depois de fazer um teste comigo, que eu nem sabia que era teste, depois que eu fui saber que era teste. Eugênio Queiroz, gente bacana para o Chuchu, disse, você precisa faturar o Américo Buarque. Eu digo, tá bom, vou vender um anúncio para ele. Aí meteu minha pastinha aqui, fui lá falar com o Américo, lá no Moinho Buarque. Cheguei lá, o Américo amável para o Chuchu, sempre foi um cara bacana, elegante. Tinha um vaso cheio de balinha, ele dava balinha para a gente. Eu digo, essa bala aqui é para maciar a gente, esse cara aqui é esperto para dar. Aí eu fiz a proposta para ele, olha, eu gostaria de fazer um anúncio do Boinho e tal. Ele chegou assim, digo, esse anúncio, se eu for fazer, vai custar quanto? Eu não me lembro o número, mas você chutar o número. 3 mil reais. Ele, 3 mil reais você ganha quanto? É 20%. O diário era 2 vezes 3, 600 pau. Aí ele chegou para mim e disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho daqui, todo mundo vai sair bem. Eu não vou fazer um anúncio, economizo 2.400 e lhe dou a sua comissão 600 pau. Eu falei, pô, aí não dá. Aí eu dava, obrigado, e me mandei. Não ia aceitar? Me mandei. Quando eu me mandei, outro dia encontrei com o Shafiq Murad, que era assim com a América, e era pai do maior amigo que eu tinha na época, lá, Milton Murad, advogado. Aí Shafiq disse, rapaz, você subiu no conceito do Américo Buarque. Eu digo, você não aceitou, agora ele fez aqui, foi para testar você, ver se você recebesse aquele dia, você estava roubado com ele. Pô, roubado com ele. Resultado, me casei com a dona Regina Dória, Américo Buarque, dona Arlete, que era uma mulher sensacional, dona Arlete Zosanelli Buarque, foram meus padrinhos de casamento. Américo Buarque fica viúvo e casou de novo. Eu e dona Regina Dória fomos padrinhos de casamento dele. Você vê como são as coisas, né? Eu tinha um detalhezinho para falar sobre a América, que é o mais importante. De vez em quando, tem que dar uma colada aqui, que a gente, depois que passa dos 30, a memória não fica muito boa, né? Entendeu? Aí, era isso aqui que eu queria falar com isso daqui. A América passou a morar no mesmo edifício que eu moro hoje,
que é edifício para Copacabana. Ele morava no 12º, 13º, que ele transformou em duplex, e eu que vendi para ele. Aliás, eu vendi todo o edifício, que eu sou corretor de imóvel. Vou chegar lá. Se vocês suportarem, né? Américo, toda vez que chegava aí se encontrava na garagem, na chegada de serviço e saída e tal, e ele sempre me dava uma cantada leve, um dia gostaria de contar comigo trabalhando na Rede Vitória. E eu disfarçava, porque eu estava bem na Gazeta, porque vou sair do jornal, que estou me dando bem, tudo, e salário e tal. Agora você vê como o destino tem capricho mesmo, né? Hoje eu escrevo uma coluna no jornal Folha Vitória, que é da Rede Vitória e que pertence a um Américo Buarque. Só que é um mequinho, né? Mas não deixa de ser um Américo Buarque. Muito bem. Mudando de um polo ao outro, na odontologia. Quando eu comecei as aulas, eu notei que a turma nossa de estudantes não era meio devagar. E eu vim de um ambiente universitário muito quente, em Salvador, a universitária era uma parada federal. Inclusive, um dos líderes era Toninho Magalhães, Toninho Malvadeza, ACM. E faltava muita coisa. Nós, na clínica, nós tínhamos 12 consultórios para depois do 2º ano a se praticar com os professores, atendendo gente pobre, que não ia pagar dentista, ela ia tratar dente com a gente. Dos 12, 7 estavam quebrados, só funcionava o 5. Então não dava para a gente trabalhar direitinho. A sede do diretório acadêmico não tinha sede, a gente fazia reuniões na sala de aula. Então era uma série de deficiências. Aí eu comecei a agitar um negócio, aí me elegeram presidente do diretório acadêmico da faculdade todos os dias. Aí eu fiz o maior rebô. Eu criei o Clube da Odontologia, que chamava na época de RIC da Odontologia. Tinha uma área enorme no fundo da faculdade. E eu pedi licença ao presidente, ao diretor, e criei ali, construí uma pista de dança muito grande de ladrilhos, em volta uma espécie de varanda com as mesas, uma espécie de o formato de um clube, numa área, uma sala que era do diretório acadêmico e outra sala da biblioteca. Aí você, como você conseguiu isso se não tinha dinheiro? Aí está o negócio. Eu fui no governo conversar com o secretário de Educação na época, era Manuel Moreira Camargo, pai do Fernando Camargo, o homem mais rico do Espírito Santo. Aí conversei com o Moreira, o material de construção não dou a mão de obra. Bom, eu já consegui a mão de obra, já é um grande negócio. E eu consegui depois, eu tinha um grande amigo em Vitória, chamava-se Roberto Saleto, Antônio Oliveira Santos e Itamar Pereira, era um sócio da firma Holanda Guimarães, que era uma empresa de material de construção no Espírito Santo. Aí eu cheguei para o Roberto, digo, Roberto, eu estou nessa empreitada aqui, você vai ter que me ajudar. O que é? Eu tenho certeza que eu vou fazer umas promoções lá e vou conseguir dinheiro para lhe pagar tal. Eu só queria que você adiantasse esse material. Adiantou, eu construí tudo e ali, todo domingo eu fazia a domingueira do estudante. Vinha gente das coordenadas, das coordenadas, todo mundo, todo domingo, e quando aí eu faturei o dinheiro. Consertei os 7 equipos que estavam quebrados na faculdade, porque a faculdade não tinha dinheiro. Eu consegui. E fiz muita coisa para a classe. Mas mudando de um polo ao outro, eu vi ali a minha querida Robinha. Eu não poderia deixar nunca de falar aqui de uma personalidade também do mais alto nível do Espírito Santo, que a história deve contar a sua vida com ênfase, porque é um homem de bem, o homem era o rei do desenvolvimento, esse homem era Cristiano Dias Lopes Filho. Eu tive a honra de participar do governo de Cristiano Dias Lopes Filho. Eu já era amigo dele e da Liette, essa dama admirável, que está aí ainda. O Rubinha está ali, a filha dela, um amor de gente.
Aí, eles me convidaram uma vez para jantar no palácio. Alguma coisa vai acontecer, vamos jantar no palácio ali sozinho. Aí, Aliette e Cristiano contaram que estava com dificuldade nesse governo, porque estava no auge da Revolução, pau quebrando, danado, e vinha muito general, e vinha muito ministro e tal, tudo, e eles ficavam sem para receber, estavam com dificuldade para receber. Aí me convidou: você quer ser o chefe cerimonial do governo do Estado? Eu digo: meu filho, para já. Então, amanhã eu vou criar o cargo, não existia o cargo. Ele criou o cargo de chefe cerimonial, e eu fui o primeiro chefe cerimonial da história do governo do Espírito Santo. Aliás, o ato foi o seu subchefe da Casa Civil para assuntos do cerimonial. Existia o chefe da Casa Civil, que é Zé Carlos Fonseca, e o subchefe. Então, ao lado de Cristiano, ficava Zé Carlos Fonseca, ficava eu de um lado, e o Alceu, que era o major, que era militar. Tinha o militar, o civil e eu. E minha mesa, a mesa de trabalho, Cristiano botou entre o gabinete dele e a residência, para ficar bem próximo dele. Resultado: aí nós desenvolvemos um trabalho muito bacana, aliviei a barra dos dois. Agora, tinha um coronel, rapaz, comandante do 3º BI, que esse cara era muito atrevido, Coronel Vinícius. Ele queria mandar no Espírito Santo. Só que mandar com o Cristiano é uma barra diferente. Cristiano não dá coragem de saber nem quem não. Era amigo, mas saiu da linha, pau quebra. Resultado: esse cara queria. Resultado: cortaram as relações, Cristiano e Coronel Vinícius. Nós estamos no Palácio e recebemos um comunicado de que o general Ciseno Sarmento, comandante do 1º Exército, é uma espécie de primeiro-ministro forte, o cara forte do governo do Sul, via o Espírito Santo para a formatura do NPOR. É um núcleo de formação de oficial da reserva. Eu fiz esse curso, mas eu fiz em Salvador. O meu era CPOR, curso de preparação de oficiais de reserva. Na época, se ele fosse convocado, ele não ia como soldado, ia como tenente. Muito bem. Aí nós fomos ao aeroporto para receber o general Ciseno Sarmento. O chefe da Casa Militar, Cristiano, eu e Zé Carlos Fonseca. Chegamos lá, aí estava lá o coronel, chegou também, com 2 milicos ao lado, um tenente, um major. Eu disse: por favor, vai ficar feio aqui hoje. Aí, quando o general chegou, foi logo dirigiu: Cristiano, muito obrigado, governador, por ter me recebido aqui. Aí os milicos encostaram nele lá, né? Coronel, eu gostaria, governador, que o senhor me desse a honra de participar da solenidade de formatura do NPOR lá no 3º EPC. Aí Cristiano chegou para ele e disse assim: general, é uma honra muito grande eu estar presente a essa solenidade, mas enquanto esse coronel aqui for comandante, eu não piso os pés lá. Rapaz, foi um mal-estar danado. Cadê o senhor mandou? Eu ouvi ele, não era assim? Mas todo mundo adorou, que aquele cara era metido para o Júlio, queria mandar no Espírito Santo. Aí não dava. Vamos falar de viagem para amenizar um negócio? Se eu falar de viagem aqui, eu levo 3 anos, mas vou contar umas coisas, porque viagem não é só prazer. A gente aprende troço para o Júlio. Quer ver uma coisa? Quando eu fui à Grécia a primeira vez, lá em Atenas, a gente vai logo visitar o Paternon, lá em cima, aquela coisa bacana para chuchu, né? E eu conversando lá com a nossa guia, em português, evidentemente, eu vi que debaixo do Paternon tinha uma espécie assim, tipo uma garagem de shopping, aquela imensidão, enorme, tudo. Aí eu perguntei a ela: mas por que isso tudo aqui? Se nada bem, isso aqui era Senado, negócio. Aí que está o negócio. A Grécia sempre foi sujeita a guerras e invasões. E quando o governo da Grécia achava que podia ser invadida, ela pegava as obras de arte, que a Grécia, em arte era absoluta, né? Principalmente esculturas, quadros, etc., tudo assim, botava naquele solo enorme e fazia uma parede fajuta
para não dar a impressão que existia nada ali dentro. Sabe qual é o nome desse lugar? Pinacoteca. Daí o nome que nós chamamos hoje, a Pinacoteca ali do Luca, que é a coleção de quadros dele. Então surgiu a Pinacoteca. Logo ali ao lado do Vadernó, tem um Monte Olimpo. Foi ali que foi realizada a primeira Olimpíada do mundo, que vai ser realizada no Brasil agora. E ainda tem lá um estádio, ainda em ruína, né? Onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos do mundo, na Grécia. Ninguém está falando para a Grécia, não, porque está apertada, né? Porque está dura, ninguém liga. Muito bem, agora outra coisa. Democracia. A gente pensa que democracia não, foi nos Estados Unidos, foi na França, Inglaterra, país altamente civilizado e tal. A democracia nasceu na Grécia 200 anos antes de Cristo. Então a gente aprende isso viajando. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, quando eu estive na Holanda, Amsterdã, uma coisa que eu fui logo querer saber onde morou Anne Frank, aquela judia que foi morta pelos nazistas, campo de concentração e tal. Muito bem, eu e a mulher nós fomos visitar. É uma tristeza. Era no subsolo de um edifício, abaixo do nível da rua, não tinha uma janela. Ela e a família dela passaram 2 anos presos ali, só recebendo alimentação de dia e de noite para se alimentar e tal. 2 anos depois, denunciaram ela aos alemães, os alemães pegaram ele, levaram para o campo de concentração e liquidaram ele. Mas ela tinha um diário. Ela escrevia todo dia anotações. E quando levaram ela, acharam isso, aí criaram o Diário de Anne Frank, um dos best-sellers mais absolutos depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, são curiosidades interessantes que a gente aprende viajando. Né? Pois é, quer dizer, aqui tem uma coisa também. Sim, um negócio muito interessante. Napoleão Bonaparte, para uma hora dessa, Napoleão. Mas Napoleão por quê? Eu fui, a Moët Chandon convidou um grupo de 10 jornalistas do Brasil para passar um fim de semana no seu castelo, no seu palácio, lá em Epernay, que fica distante 1 hora de carro de Paris, que é o centro nevrálgico do champanhe do mundo. Aliás, Moët Chandon é a maior empresa de champanhe do mundo. E um detalhe importante. Por que Moët e Chandon? Moët era uma família, Chandon era outra. Os herdeiros eram concorrentes, inclusive. Os herdeiros se casaram e tornaram a grande Moët e Chandon. Quando chegamos lá no Epernay, no palácio deles, fomos conhecer, vocês sabem muito bem, quem descobriu o champanhe foi um frei, Dom Perignon. Esse frei trabalhava no nome da igreja, que eu vou chegar lá. Ele era o responsável para fazer vinho para todas as paróquias daquela região de Epernay, que é a região do champanhe. O que não é produzido nessa região não é champanhe, é espumante. Então, no fundo da igreja, que hoje pertence à família Moët Chandon, tinha uma casa pequena e um subsolo. Nós fomos lá, eu e Regina, dar a conhecer. Era onde morava, no andar, Dom Perignon, e embaixo a oficina dele, que ele fazia os vinhos e descobria o champanhe. Quer dizer, uns troços interessantes que gravam na viagem da gente. Mas nesse mesmo Moët Chandon, teve um detalhe importante. Tipo assim, Versailles tem aquele jardim bacana, lindo de morrer, não é? No Palácio do Moët Chandon tinha também aquele jardim enorme, e lá embaixo tinha uma casa linda, toda de vida, e nós, inclusive, fomos lá fazer uma degustação de champanhe. E chegando lá, o nosso intérprete, que até uma portuguesinha lá que falava direitinho o português, ele chegou. Essa casa aqui foi feita para Napoleão. Final de semana, ele vinha para cá com as menininhas, que ele gostava, tá?
ia para lá passar fim de semana com o não, ele tomar champanhe, com as meninas, para matar. Ele e aquele hábito dele. Qual era o hábito do Napoleão? A Napoleão, uma mão aqui na bola e outra dentro com aquela pose toda desse tamanhozinho, um bicho, né? E aquele cabelinho aqui na frente para cobrir a careca. Né? Mas são particularidades interessantes que a gente vê. Aí falar em Napoleão, aqui muita gente conhece o túmulo de Napoleão em Paris. Né? O túmulo, o Lucas conhece. É um círculo enorme, isso foi bolado por ele quando estava vivo. E o túmulo dele é embaixo. Sabe para quê? Porque quando você chega lá para ver, você faz uma reverência, sem querer, você faz uma reverência a ele. Isso faz parte da história francesa. Pô. O cara era super vaidoso, até nisso ele aplicava com vocês. Eu vou apenas sugerir duas viagens para vocês, porque se eu falar em viagem aqui, eu passo 10 horas e canso vocês, vocês estão todos para tomar uns e outros aí. O negócio é o seguinte, o Oriente Expresso é uma viagem para fazer tete a tete, um casal. Nós fizemos essa viagem de Veneza até Paris, passando por Varsóvia, Alemanha e tal. É um troço sensacional. E a bordo daquele eu me lembrei, puxa, eu não sei porque Agatha Christie, aquela grande escritora, escreveu o livro, o assassinato do Oriente. Isso aqui é tão lindo, tão bacana, porque eu pensou em esse livro dela, foi um best-seller, foi lido pelo mundo inteiro, está lendo. Agora, esse trem é sensacional. A gente não tem cadeira como essa. Você tem a sua cabine. É um sofá, com janela e tal, o teu corredor vai lá. Você vai jantar, na volta aquele transformado numa cama de casal. É verdade. Tudo decorado de arte nouveau. Tem o vagão restaurante e tem o vagão piano bar. Por incrível que pareça, o piano é de cauda. O cara tocando piano de cauda e aquelas mesas bacanas, aí tomando champanhe naquele ambiente lindo de morrer, sensacional. É uma viagem que eu sugiro. Expresso Oriente, o Expresso Oriente é esse, e o Tahiti, né? O Tahiti, o nosso querido, ele está rindo ali, eu estava lá com a gente no Tahiti. Ficamos em Papete, ele até ofereceu ofereceu um coquetel na cabana 10, nós ficamos dentro do mar, cada um dentro da cabana dentro do mar, e via de café da manhã, aquele pessoal remando, cantando com aqueles colares e tudo, se via o café da gente lá. O chão era de vidro, a gente via aquele mar. E fazer aquela viagem que nós fizemos, Deus, de Papete a Bora Bora, no navio Paul Gauguin, navio francês, comida francesa, outra coisa. Está incluído toda a bebida que você quisesse tomar, podia tomar, estava incluído. Aqueles vinhos franceses deliciosos ali. Também tomou vários porres lá. Agora, vou contar uma interessante aqui. A Anaceli está por aí, que eu já vi a Anaceli. Olha lá, a Anaceli está ali. A minha querida Aglaia, filha de Anaceli, chefe de cozinha, ela estava terminando o curso dela lá em Paris, na École Cordon Bleu, e eu ofereci um jantar, eu e a Regina oferecemos um jantar para ela, exatamente com Maria Vitória e a Luísa Freire de Souza, que estava com a gente. Aí nós fomos no Fouquet, que eu gosto muito de ir no Fouquet, que é pertinho ali do Hotel Unifica. O Fouquet fica na Jorge Santos, esquina com o Champs-Élysées. Aí nós fomos lá oferecer um jantar à nossa querida Aglaia, que estava se formando em chefe de cozinha e tal. Aí chegou o médico todo enfeitado para Natal, e eu fiz o meu pedido. Pedido da entrada, a pièce de resistência. O cara não entendia nada que eu falava, rapaz, não entendia nada. Aí eu repeti, ele não entendia. Eu digo, tá bom, Maria Vitória, você que fala fluentemente francês, eu não falo fluentemente, eu falo o trivial para comprar e para... Aí Maria Vitória pediu, e imediatamente ele atendeu e se mandou. Aí eu perguntei a Luísa, eu não falei o francês certo? Aí a Luísa assim, não, você falou o francês certo. Agora, falar francês com sotaque de baiano, não tem esperto que aguente, que entenda a sotaque do baiano. Esse negócio eu vendi apartamento para a América, porque eu sou corretor de imóvel, eu sou
Daniel Alves está aí. Daniel Alves, gente boa, meu parceiro. Olha lá, meu parceiro. Esse homem foi o maior corretor de imóveis do Espírito Santo. Uma vez eu era muito amigo de Antônio Oliveira Santos, como eu falei, Roberto Salete e tudo. E uma vez eu estava batendo papo com o Antônio Oliveira Santos, que é presidente da Confederação Nacional do Comércio hoje. Ele chegou para mim e disse: Hélio, estou precisando de um corretor para vender 200 lotes lá em Itapaí. Itapaí tudo era mato aqui, até Barra do Jucu. Eu digo, procurar? Eu mesmo, rapaz. Quem vai vender sou eu. Resultado, ele me ensinou a converter os blocos prontos, eu vendi lote, comprei uma casa só tinham 2 casas lá em Itaparica, a do Armando Oliveira Santos e o Hélio Oliveira Santos. Eu comprei logo a casa do Hélio Oliveira Santos, comprei uma casa que era do Carrier, hein, Maria Alice? Lembra da Carrier, que é da esquina ali? Essa casa que eu comprei do Carrier, morou Dr. Carlos Demeg, com Dona Maria, não é isso, Maria Alice? Aí eu comprei a casa, reformei a casa e fiquei morando com o dinheiro dos lotes. Que o Daniel falou, pô, aquilo era para mim. Eu digo, pô, mas ele me ofereceu, eu não pedi nada para te matar. Agora, já estou ficando afônico, então eu vou diminuir, que vocês estão todos para tomar vontade para ter os papos aqui. Eu vou falar sobre história, tem umas histórias que não entra em minha cabeça. Quer ver uma coisa? Cristóvão Colombo descobriu a América, estava esquadra Santa Maria Pitinina, nunca vi esquadra de 3 navios, esquadra de mais de 10 navios, 3 navios, Santa Maria Pitinina. Muito bem. E outra coisa, ele descobriu a América, ele descobriu o Caribe. Depois que ele subiu, chegou pela Flórida, foi até Nova York, por aí, ele descobriu, foi a América Central. Muito bem. Aí nós vamos chegar lá, e o navio onde estava a bordo, Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil. Eu dou um doce que adivinhar, como era o nome desse navio. A história não ensina. Se você não pesquisar, você não sabe. Então ensina algumas coisas erradas e não ensina. Chamava Anunciata. Pouca gente sabe disso. Eu não sabia. Eu não aprendi na escola, aprendi nas pesquisas, nos papos. Agora vem a independência do Brasil. Essa é de lascar. Independência do Brasil. O Brasil ficou independente no dia 7 de setembro de 1822, depois que Dom Pedro I pegou a espada lá para cima, às margens do rio Ipiranga, e gritou independência ou morte. Primeiramente, não era rio, era um riacho. Segundo, não houve independência nem morte. Não morreu ninguém, não houve independência, porque somente, quase um ano depois, no dia 2 de julho de 1823, é que foram expulsos os últimos colonizadores. Eram portugueses, tão bacana como Sandrinha, né? Sandrinha tem, meu amor. Mas aí expulsaram os últimos colonizadores em Salvador, na Bahia. Mas tem um detalhe importante, muito importante. Para expulsar os últimos colonizadores, eu não gosto de falar português, porque os portugueses são nossos grandes irmãos e amigos. Então, houve uma grande batalha nos cerros de Pirajá, nas proximidades de Salvador. Foi uma batalha sangrenta, onde os baianos e sergipanos, todos juntos ali, tiveram o apoio do caboclo. O que é caboclo? Caboclo é o filho do índio com o português, que tinha muitos caboclos, tanto que na Praça 2 de Julho, em Salvador, existe uma homenagem, um obispo enorme, homenageando o índio. Caboclo, né? Então, baseado nessa batalha sangrenta, grande poeta da Bahia, Castro Alves, criou Ode a 2 de Julho. E o refrão a 2 de julho, eu levantei aqui e o negócio sumiu. Era o seguinte, ele dizia o seguinte: não eram 2 povos que se batiam, era o porvir frente ao passado, a liberdade frente à escravidão. Obrigado.
Cansei. Agradecemos a Hélio Doria pelo belíssimo depoimento, essa bela história aqui contada. E para homenageá-lo, pedimos ao presidente do sistema Sindes, Marcos Guerra, que faça a entrega de uma obra de arte que tem como conceito o contador de histórias, uma peça do escultor capixaba Penitência, que foi criada especialmente para este projeto. Convidar o Hélio Doria aqui de novo para receber a estatueta criada especialmente para homenagear os contadores de história. Então, Hélio, em nome da Federação das Indústrias, em nome do Sindes, eu passo a você a nossa estátua, símbolo do contador de história. Obrigado, obrigado. Agradecemos, então, ao Hélio, parabenizando pela bela história e a merecida homenagem que acaba de receber. Senhoras e senhores, agradecemos a participação de todos, queremos desejar-lhes uma boa noite e os convidamos a continuar prestigiando este encontro. Estejam à vontade. Muito obrigado pela atenção, boa noite.